Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio trazendo agora algumas questões resolvidas e comentadas que já caíram nas provas da Petrobras. Então, as questões de conhecimentos básicos de soldagem que a gente vai começar a comentar a partir dessa videoaula. Tá? Então, a questão primeira que eu trouxe aqui é uma questão que versa a respeito dos conhecimentos básicos de soldagem. Então, olha o enunciado, pessoal. Entre os processos de soldagem relacionados abaixo, o único que pode utilizar a proteção gasosa, ou seja, ele quer saber qual é desses processos de soldagem que possui uma proteção gasosa, ou seja, uma atmosfera gasosa que protege o cordão de solda durante a operação de soldagem. Então, sem conhecer nenhum desses processos, a gente sabe, por exemplo, de antemão, que os processos de soldagem MIG e MAG, eles trabalham com atmosferas gasosas. No processo MIG, você vai ter a utilização, por exemplo, de um gás inerte. Ou seja, esse gás ele não vai reagir com o cordão de solda que está sendo realizado. E no processo MAG, aí você vai ter a interação do gás com o cordão de solda. Por isso, MAG vem de gás ativo e MIG vem de gás inerte. Então a gente observa nas alternativas que não tem nenhuma dessas alternativas e nós vamos resolver esse problema por eliminação. Por exemplo, eletrodo revestido não utiliza proteção gasosa, nem o arco submerso. Tá? Porque o eletrodo revestido é o processo de soldagem a arco mais conhecido e mais utilizado aí na manutenção. E ele não utiliza proteção gasosa, ele só utiliza um eletrodo. Tá? No caso do arco submerso, você vai utilizar um fluxo, que na maioria das vezes é granulado, para proteção do cordão de solda. E você não utiliza gás nesse processo. Gente, no processo de resistência elétrica, também não se utiliza atmosfera gasosa. E nem no processo de soldagem por centelhamento. O processo de soldagem por centelhamento é um processo de soldagem por resistência. Tá? Ele é uma variante do processo de soldagem por resistência. Então ele não muda muita coisa em relação ao processo de soldagem por resistência elétrica, que é aquele processo de soldagem muito utilizado na indústria automobilística. Então você vai ter soldagem por pentelhamento, por ponto, tá? Você vai ter variantes do processo de soldagem por resistência. O processo de arame tubular, muita gente não conhece, ele é apenas uma variação do processo MIG-MAG. No processo de soldagem por arame tubular, você vai utilizar o arame, ao invés no estado sólido, você vai utilizar um arame com um orifício interno, ou seja, é um tubo que você vai utilizar como adição, metal de adição. Então, por isso ele é chamado de arame tubular. Gente, então a resposta correta é a alternativa C. Considere a representação de uma soldagem na figura abaixo. Questão de simbologia de soldagem, que a gente tem que estar atento. A soldagem utilizada na figura consiste na aplicação de uma energia para provocar uma tensão no material de base. Gente, ele não falou que tipo de energia é essa, se é energia de pressão ou térmica, ele não falou. Capaz de produzir a solubilização na fase sólida. Então, a gente já consegue ter uma ideia que tipo de energia é essa. É bem provável que essa energia seja uma energia térmica, ou seja, foi adicionada calor nessa junta. O símbolo desse processo de soldagem é conhecido por... Gente, vamos por eliminação. Isto que está representando aqui nesta figura, nós estamos vendo uma junta sem chanfro, tá? Ou seja, é uma junta onde não foi preparado o chanfro, tá vendo? Ó, porque ela está perpendicular. Então não é uma junta, não é em V e também não é em X. Podemos eliminar essas duas alternativas ali, tá? Apenas observando para as bordas das extremidades da peça, tá? Agora outra coisa.
Observem que tem essa, tá vendo? Ó, essa concavidade aqui. Isso aqui está me parecendo um processo de soldagem por fusão, tá? Porque se fosse pressão, nós não teríamos essa representação aqui, ó. Tá vendo, ó? Esta concavidade ali. Então, pessoal, podemos eliminar a alternativa A, ok? Agora, isto é um processo de soldagem de borda ou de topo? Pessoal, procurei na literatura, pesquisei bastante, não encontrei esse termo aqui, soldagem de borda, tá? Então, o termo correto para esse tipo de soldagem é de topo. Então, alternativa correta, alternativa C, tá? Entre os processos de soldagem citados a seguir, o mais indicado para soldar ligas de alta condutividade térmica, como as ligas de alumínio e cobre, é o... Pessoal, questão mal elaborada pela Cesgran-Rio. Questão mal elaborada. Parâmetro alta condutividade térmica não é um parâmetro suficiente para você determinar o tipo de soldagem. Ele deu apenas uma informação. Então, essa única informação, ela pode se dividir em várias. Então, essa questão foi mal elaborada. Você pode, por exemplo, executar a soldagem nessas ligas de alumínio aqui e cobre, você pode fazer tranquilamente com a soldagem MIG também. Tá? Você pode fazer com a TIG, pode fazer com a MAG. Tá? Você não vai poder fazer até com eletrodo revestido, dependendo do caso. E a oxiacetilênica é o caso mais comum de soldagem de metais não ferrosos. Entre eles, as ligas de alumínio e cobre. Então, qual é a resposta correta? Gente, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Que é a soldagem TIG. Mas, por que ele deu essa alternativa correta? Porque em processos de soldagem com metais não ferrosos, vocês vão concordar comigo, a condutibilidade térmica desses metais é muito elevada. Ou seja, a transferência de calor, o calor ele foge rapidamente nessas ligas metálicas. Então, para que você não tenha uma diferença de temperatura muito grande, é necessário que você tenha uma energia de soldagem muito elevada. E a soldagem TIG é o processo de soldagem, entre esses apresentados aqui, que tem a maior energia de soldagem. Que nos livros de soldagem eles chamam isso de aporte térmico. Então a soldagem TIG é a que tem o maior aporte térmico, ou seja, a maior entrega de energia na peça. Então por isso que a alternativa B é a alternativa correta. Tá? Mais uma questão de simbologia. A soldagem constitui uma das tecnologias mais utilizadas para a união permanente de estruturas, das variadas aplicações e geometrias. Até agora ele não falou nada. A simbologia para desenho de juntas soldadas compreende um grande número de formas de juntas e geometrias de solda. Beleza. Qual o significado do símbolo apresentado na figura? Pessoal, isso aqui não é convexo, isso aqui é côncavo. Tá? Isso aqui é côncavo. Então, elimina isso aqui, tá? Elimina isso aqui também. Ok? Agora é o seguinte, isso aqui é uma junta em tulipa, tá? Não é uma junta em tulipa. Por quê? Porque ela vai formar um ângulo aqui de 90 graus. Tá vendo? Ó? Ok? Isso está formando um ângulo de 90 graus. Considerando que as duas chapas estejam ali, naquele vértice, né? É uma junta em meio V, é uma junta em V, com solda de bordo. Gente, isso não é junta em V, tá? Isso não é junta em V, porque no caso da junta em V, você vai ter a união de duas peças, tá? E o chanfro realizado na extremidade dessas duas peças é em V. Então isso não se observa nessa figura. Então isso aqui, pessoal, é uma junta em ângulo. É uma junta em ângulo, tá bom? Pessoal, no material eu coloquei uma diferença bem gritante da junta em ângulo e da junta de canto. No caso da junta em ângulo, tá vendo? Ó, ela vai formar o ângulo para dentro. E no caso da junta de canto, o ângulo vai ficar para fora. Tá? Então essa que é a diferença básica. Então,
recorram lá ao material para vocês verem essa diferença básica lá. Os processos de soldagem, sejam eles de natureza da união no estado sólido ou por fusão, gente, divisão básica dos processos de soldagem. Por união no estado sólido, você não utiliza calor para unir as peças. Você pode utilizar, por exemplo, pressão, ou vibração, ou atrito. Isso é a soldagem, a natureza da união no estado sólido. Por fusão, o próprio nome já está dizendo, você vai promover o derretimento da peça. Na soldagem no estado sólido, o processo de união no estado sólido tem algumas vantagens e desvantagens. Ele quer saber qual é a desvantagem. Então a desvantagem no processo de união por estado sólido é a seguinte. Gente, ausência de material fundido na união. Isso não é desvantagem, isso é vantagem. Você não utilizar metal de adição é uma vantagem. Qualidade das propriedades da junta. Gente, se você utilizar o processo de união no estado sólido, não vai ter queda na qualidade, como ele está afirmando, das propriedades da junta. Não vai ter queda nas propriedades da junta. Isso pode acontecer, por exemplo, na soldagem por fusão, onde você vai promover, por exemplo, a fragilidade das peças que estão sendo soldadas. Letra C é a alternativa correta, porque na soldagem, no processo de união do estado sólido, é complicado você, por exemplo, fixar a peça sobreposta, uma em cima da outra. É complicado. Você, às vezes, não consegue que as duas, né, grudem, né? Ou seja, fiquem unidas. Então, essa é a resposta correta. Você vai depender da energia elétrica no processo de união no estado sólido? Isso é uma desvantagem? Não é uma desvantagem, porque você não depende da energia elétrica, tá? Em alguns casos, você pode fazer isso por atrito ou pressão. E influência elevada nas propriedades do material? Está errado também, pessoal, que não há alteração nas propriedades do material nos processos de união do estado sólido, tá? O tipo de processo de soldagem recomendado para aços carbono, de alta e baixa liga, não ferrosos, tá vendo? Olha, ele está falando não ferrosos, com espessura acima de 1 milímetro, utilizado para soldar tubos e chapas em quaisquer posições. Gente, vamos por eliminação. Arco submerso não dá para soldar em quaisquer posições, porque o arco submerso você tem um granulado, um fluxo granulado, e se você colocar a peça na vertical, esse granulado não vai proteger o cordão de solda. Eletrodo revestido, às vezes, você pode executar a soldagem dele em quaisquer posições, mas eletrodo revestido não é adequado para soldar metais não ferrosos. Você não é adequado, porque a energia de soldagem dele é muito grande e você pode promover o derretimento da peça ao invés de soldar. No processo de arame tubular, é um processo que é mais recomendado, tá, para chapas com espessura abaixo de 1 milímetro. Então, como está aqui a espessura acima de 1 milímetro, a gente pode também cancelar. E outra coisa, essa alternativa D, ela está parecida com a alternativa A, porque na alternativa A ele está falando que é a soldagem MIG-MAG. Eletroescória também não é adequado, porque eletroescória, pessoal, é um processo de soldagem onde você utiliza para grandes espessuras. Tá? E não é recomendado você utilizar soldagem de tubos nesse processo. Então a alternativa correta é a alternativa A mesmo, a primeira alternativa. Questão, novamente, de simbologia, uma questão interessante que pegou muita gente de surpresa. Na figura abaixo, as setas indicam as respectivas regiões onde se dá a união por solda das peças, em que S1 é uma solda por costura, S2 é uma solda por pontos, e S3 é uma solda em ângulo. Gente, lá na nossa simbologia de soldagem, ele indica que, o que ele indica? Ele indica que tudo que tiver acima da linha de chamada, você vai executar a soldagem no mesmo lado da peça. Tudo que estiver abaixo, você vai executar no outro lado da linha de chamada. Então ele quer saber
ele quer saber o que ele quer saber aqui, pessoal? Ele quer saber que eu não coloquei o enunciado. Peço desculpa para vocês, o enunciado completo. Ele quer saber em quais desses casos aqui vai acontecer a soldagem em ambos os lados. É isso. Então, em ambos os lados, não pode acontecer em S1, porque nós temos a simbologia apenas aqui. Então, está incorreta essa alternativa e essa alternativa também. Em S2, observem que S2 não vai acontecer isso. Por que em S2 não vai acontecer? Porque olha o que ele fez. Ele colocou a linha de chamada desse lado e inverteu a bolinha. Então essa bolinha que está representando uma solda por ponto, ela está indicando que a soldagem vai ser executada somente em um lado da peça. Estaria correto se ele colocasse a bolinha aqui, ó, na mesma linha de chamada, e em cima e embaixo. Então a alternativa S2 está incorreta também. Então podemos eliminar aqui, ó, tá vendo? Ó? Sobrou então essa alternativa aqui, onde indica uma solda de filete em ambos os lados, tá vendo? Ó, S3. Então vai acontecer em ambos os lados, tá? Mais uma questão aí, pessoal, dentre os processos de soldagem relacionados abaixo, o único que permite a soldagem autógena. Pessoal, esse termo autógeno significa que você pode soldar sem o metal de adição, ok? Gente, eletrodo revestido, MIG, arame tubular e MAG, todos esses processos têm metal de adição. Então, a única que pode acontecer esse processo é na soldagem TIG. Pessoal, na soldagem TIG, você pode colocar o metal de adição e também não pode colocar, e também não precisa colocar. Você pode colocar ele ou não, é opcional na soldagem TIG, depende da peça que você pode soldar. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa bateria de exercícios, tá? E estamos nos esforçando aí para colocar cada vez mais exercícios para vocês treinarem. Beleza? Então, a gente se encontra na próxima videoaula.